Bom, então é o engenheiro que virou suco. Isso é nas palavras dele. Ele se define dessa maneira. Eu vou dizer a minha definição em seguida, mas só para contextualizar, porque é interessante, muita gente não sabe, nem tem como saber. Na década de 80, mais ou menos, quando todos nós aqui nos formamos, nos graduamos na universidade, houve um período de estagnação, principalmente na indústria brasileira. Então, os engenheiros, muitos deles tiveram que migrar para outras áreas. Os engenheiros continuam migrando para o mercado financeiro, como, aliás, acabou sendo o caso do nosso queridíssimo amigo aqui, mas havia uma brincadeira que era essa: engenheiro virou suco, porque não deu certo, a engenharia não estava absorvendo. Tinha uma Uma lanchonete na lanchonete. Paulista. Exatamente. Uma lanchonete O engenheiro que famosíssima, virou o suco. engenheiro que virou suco. É isso. Então, bom, este engenheiro que está conosco aqui, professor Marcelo Guto, trajetória desde a da época pré-universitária, que nós nos conhecemos e formamos essa amizade. Bom, ele não é o engenheiro que virou suco, ele é o engenheiro que virou financista e economista. 20 anos ou mais de 20 anos no mercado financeiro, na Western Asset Management, especialista em finanças, mestre em economia, professor de economia do IBMEC, palestrante e, nas horas vagas, ensaísta, articulista e escritor. Não escreve só sobre finanças, não. Ele escreve sobre outras coisas, sobre sociologia, filosofia, política. Aliás, escreve coisas interessantíssimas. Substack, por exemplo, ele está publicando, e também, onde nós nos encontramos frequentemente, no blog do nosso queridíssimo amigo Victor Loyola, Papo de Boteco. Quem puder depois dar uma xeretada, Papo de Boteco, tem um monte de artigos, dentre os quais alguns muito interessantes, riquíssimos, do professor Marcelo Gutermann. Mas a obra que mais me chama a atenção e sobre a qual a gente vai falar muito hoje é essa aqui, Finanças do Lar. Né? Finanças do Lar. A gente conversou recentemente sobre o livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel, como uma indicação de leitura. O que o Marcelo Gutermann fez nesse livro foi quase traduzir para a vida prática, para a realidade cotidiana, para a vida de uma família real brasileira. O que significa ter equilíbrio financeiro? Como conquistar o equilíbrio financeiro? É mais do que a teoria. Marcelo Gutermann é a personificação, ele e sua família, da qual eu vou pedir para ele nos contar um pouco depois, do que é uma governança financeira sustentável de verdade. Então, já falei demais. Eu vou te pedir, Marcelo, primeiro, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Um pouco da sua carreira, né? Falei da Western Asset Management, você começou, obviamente, antes, e hoje você faz mais um monte de coisas, né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória, desafios, aprendizados, e assim, você está feliz hoje? O Vamos que lá. você está fazendo? Você sabe que ontem eu tive num evento do CFA Society, eu sou chart holder, né, do CFA, e era justamente era um professor eh, da universidade, se não me engano, de Colômbia, mas israelense, e a vida toda, enfim, já certamente já beirando os seus 80 anos de idade, né? E a vida dele se dedicada à pesquisa sobre dinheiro e felicidade, né? Olha só. Então, bem-estar, ele acabou de lançar um outro livro sobre o bem-estar, né? E a relação disso com dinheiro e tal. Então, ele é estudioso desse assunto e ele mostrou um gráfico muito simples, muito interessante, um smile, né? Em que você tem no eixo Y a felicidade, no eixo X a idade. E isso é com base em pesquisas. Você pergunta para a pessoa de 1 a 10 qual a nota que você dá para a sua vida, né, atualmente. E o gráfico é desse jeito, você é muito feliz ali na adolescência, na infância, adolescência, no início da adolescência, depois você vai ficando menos satisfeito com a sua vida, e depois no final da vida você vai ficando
volta a ficar satisfeito com a sua vida, né? E isso é a pura realidade. Então, quando você me pergunta, você está feliz? Quando você chega numa determinada idade, depois de ter passado, né, toda a arrebentação da construção da carreira, você olha para trás e foi o que esse professor disse, ele também, né? Será que eu estou aqui no topo do topo da carreira? Não, porque na verdade no topo do topo é só uma pessoa, né? Não tem espaço para várias pessoas no topo do topo. Uhum. Mas eu estou satisfeito. O que que eu fiz, os meus achievements, eu estou satisfeito? Olhando para trás, sim, estou. Acho que fiz bastante coisa, né? Eu chego à conclusão que, na verdade, aquilo que eu queria não é para mim, né? Ou não era para mim, não é para o meu estilo, para minha, meu perfil. E o que eu fiz até agora, estou feliz e eu acho que isso tem a ver com a idade, né? A idade vai nos, digamos assim, vai nos temperando, né? E eu acho que. E eu tenho, enfim, falando um pouquinho de carreira, né? Eu tenho 35, comecei em 90, 35 anos, né, de carreira no mercado financeiro. Fui para o mercado financeiro por absoluta falta de outras opções, início da década de 90, quem não se lembra do Plano Collor, todo mundo quebrando, e os únicos que Muita gente estavam não ganhando se lembra, dinheiro, viu, meu amigo? Muita gente não tinha pois nem é. nascido nessa época. Então, Lembra que a gente tem uma pois é. população jovem, entusiástica aqui nos ouvindo. Então, esse é o ponto. Você É, chega no mercado em que está todo mundo quebrando, os bancos são os únicos que estão empregando, e acabei indo para o mercado financeiro, que não era nem minha primeira nem minha segunda opção. E aquela coisa, você acaba gostando daquilo que você faz, né? Os jovens perfeito. eles têm muito essa, nossa, eu quero me realizar na carreira, eu quero fazer aquilo que eu gosto, como se trabalho fosse algo prazeroso. Trabalho não é algo prazeroso. Desculpa eu estar aqui, às vezes eu estou quebrando cristais, né? Olha, trabalho é um saco, viu? É, 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 é como assim, se você tivesse ganhado na Mega Sena, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? Provavelmente não, né? Então, agora, você acaba gostando daquilo que você faz, porque o gosto ele cresce com o conhecimento. Então você vai conhecendo, você vai aprendendo, e você acaba gostando daquilo, né? E hoje eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa a não ser eu estou na área de investimentos, né? Então não consigo ver qualquer outra coisa quando eu penso, né, num pós-carreira, o que fazer é difícil, né? Eu tenho alguns hobbies, né? Um deles você comentou, que é escrever sobre. Na verdade, são palpites mais ou menos estruturados. É um hobby que eu tenho, É muito bem mas estruturado, viu? Muito bem então, estruturado. esse é- Não é mais ou menos estruturado. Você é- sabe que eu é- sou um é- leitor assíduo seu, viu? Mas não então, sou. que é uma honra para mim. Então, é assim, você tem eu pensando, né, o que fazer no pós-carreira, consigo pensar em nada além daquilo que eu já fiz a minha vida inteira, né? Porque é justamente aquilo que eu gosto de fazer, né? Então, esse eu acho que é digamos, a lição que eu posso tirar, né, desses anos todos. É maravilhoso. Eu vou te dizer o seguinte: essa é a lição que você pode nos dar, que você está nos entregando de bandeja, e tem muito a ver com It's not about a destiny, it's about a journey. Então você acaba gostando daquilo que você faz, e aí é que está o segredo da felicidade no trabalho. Exatamente aí. Não é no que vai vir, não é naquilo que eu gosto, porque eu acho que eu gosto. Na hora que você começa a fazer, que você vai de fato ver se está gostando ou não. Eu acho que a felicidade está conectada diretamente com a realização, com o legado, com a construção, que é o sentido da jornada. Eu estou fazendo, e enquanto eu estou fazendo, eu estou feliz. Não precisa acontecer alguma coisa para eu ficar feliz. E você acabou de dizer isso, em outras palavras, que é um aprendizado espetacular, principalmente para o pessoal mais novo que está começando na carreira. Eu só não vou repetir que trabalho é um saco, porque fica chato. Mas eu entendo, está perfeitamente entendido. E o mais legal é que, e você ao mesmo tempo que diz isso, você diz também que está muito feliz porque você aprendeu
a ser feliz naquilo que você faz, porque você aprendeu e você gosta daquilo que você, de fato, está construindo, que você está realizando. Aí a gente vai direto ao ponto. Você está construindo a sua carreira, você está passando pelas diversas fases, você está ganhando um pouco mais, você está sendo promovido, está sendo reconhecido. E o que acontece normalmente é que você vai acompanhando a sua curva de despesas na mesma relação direta da curva de receitas. E acaba sem nada, né? Ganhei, agora eu vou trocar o carro, porque eu ganhei um pouquinho mais. Não, agora eu vou comprar uma casa na praia. Ou agora eu vou fazer aquela viagem. Como é que, antes ainda de falar do seu caso pessoal, em tese, como é que você faz para explicar que essas duas curvas não podem andar juntas ao mesmo tempo? Então, o problema é que eu, eu tenho, no livro eu dedico um capítulo à chamada teoria do gás, que é uma teoria de minha autoria. Todo ano que sai o prêmio Nobel, eu fico ansioso para ver se finalmente vão reconhecer, né, a O autor da contribuição teoria do gás. da teoria do gás, que é o seguinte: o nosso orçamento, é um cilindro que contém gás, né? E ele pode ser do tamanho que for. Se você ganhar pouco, é um cilindro pequeno. Se você ganhar muito, um cilindro maior, tal. E as suas despesas são o gás lá dentro. E o gás, ele acaba ocupando todo o espaço, naturalmente. É impossível. É uma lei. Eu não vou dizer lei da física, porque do gás é da física, mas no nosso caso é uma lei da psicologia. É praticamente impossível você resistir ao aumento do cilindro, né? Você está ganhando mais. E por que isso, né? Até dá para fazer isso se você, por exemplo, tiver um aumento substancial de curtíssimo prazo. Então, você Uhum, conseguir um novo uhum, emprego, você ganha o dobro. E é uhum, muito difícil de acontecer. Mas se uhum, isso acontece, você até consegue administrar isso, né? Porque você não vai dobrar o seu padrão de vida de um momento para o outro. uhum, uhum, Agora, normalmente não é isso que acontece. Você vai ganhando aos poucos, né? Aquele cilindro vai aumentando bem devagar, porque a inflação come uma parte, né? Então você precisa ter ganhos reais, né? E a uhum, partir de um determinado ponto da carreira, nem ganhos reais você tem mais, né? Então você tem um tempo, você nem nota, né? Nem nota que o teu cilindro aumentou e você tem as tuas despesas vão aumentando junto. Então eu diria, é muito difícil fazer isso que você está falando. As duas curvas não. A única coincidir. forma de não coincidirem. A única forma de fazer isso que eu faço é inverter a regra, né? Porque as pessoas pensam assim: eu vou poupar quando sobrar dinheiro. Não. Você deve primeiro poupar e gastar aquilo que sobra depois que você poupou. Então eu Perfeito. separo 10%, desde sempre, 10% da minha renda para a minha poupança de longo prazo. E é isso. Está lá depositado. E eu vivo Perfeito. com 90%. Na verdade, eu também gasto 10% com doações. Então eu vivo com 80% da minha renda. Isso desde sempre. Então eu fabriquei um cilindro menor para mim, Uhum, né? Um uhum, cilindro, uhum, um orçamento menor. E aí uhum. tudo bem, você vai, as coisas vão crescendo e eu sei que eu não vou conseguir resistir a aumentar os meus gastos. Mas como eu tiro 10% a zero de jogo, já automaticamente isso já está ajustado ao longo do tempo, né? Já está Esse é o truque que garantido. eu uso. Maravilha. Já está garantido de saída, de partida. E o resto é lucro. Exato. O resto é lucro. Você falou no começo dessa sua resposta sobre psicologia, né? Essa relação de economia com psicologia, que ela é uma disciplina fascinante. Como é que você vê a nossa sociedade ocidental nessa espiral de consumo, principalmente nos profissionais mais bem-sucedidos, em que algo como a grama do vizinho é sempre mais verde, então eu não posso ficar para trás, eu tenho que mostrar os sinais aparentes de riqueza ou de sucesso, porque acaba, não deveria ser assim, mas infelizmente é.
a riqueza se confunde com o signo de sucesso. De novo, não deveria ser assim, mas infelizmente é. Como é que essa corrida consumista, esse jogo de egos, é, influencia essa disciplina e essa corrida de gastos versus economia? É. Eu vou começar com uma pequena historinha para depois tirar a conclusão dessa sua questão. Ah, faz mais ou menos uns 15 anos eu comecei a ir para o Japão todo ano, né? Os japoneses começaram a investir. Época Uhum, do Brasil, final do governo Lula, né? Início do governo Dilma, e tal, que o uhum. Brasil estava estourando e aí muito investidor estrangeiro A interessado classe no C vai ao Brasil e aí paraíso, né? isso, exatamente, essa época. E Uhum, aí o Japão descobriu o Brasil, né? Os japoneses lá uhum, para investimento. E eu comecei a ir para o Japão periodicamente para vender o Brasil, né? Para explicar investimentos aqui. Bom, uhum, enfim, uhum, eu fui durante 5 ou 6 anos seguidos. E na primeira interação que eu tive, né, com o nosso escritório lá, conversando, tal, eu falei, poxa, onde fica o teu escritório? Né? Eu falei, não, ou melhor, a pergunta foi, o teu escritório é bem localizado, né? O uhum. escritório lá da sua empresa é bem localizado? Eu falei, excelentemente localizado aqui na Faria Lima, Ponto Nobre de São Paulo, tal. Aí ele pergunta, pô, é legal, e então é perto do metrô, né? Ah, olha É, só, olha, veja bem, olha só. veja bem. Então, o conceito de bem localizado para o japonês é perto do transporte público. Tanto que o escritório deles lá, pra você ter uma ideia, o metrô chega na estação, né, você nem sai na rua, você sai do metrô, pega uma escada rolante e já sai dentro do prédio. É uma Uhum, coisa assim de uhum, louco. uhum. E tudo é função do transporte público. E aquilo me marcou muito, né? Tanto que, na medida que foi passando o tempo, eu decidi morar mais perto do escritório e vir de transporte público. Então, hoje, eu vou e volto para casa de ônibus. E para uma pessoa, um executivo na minha posição, não é algo que, né? É meio excêntrico, né? Assim, Você não é excêntrico, mas eu tenho que te pedir para repetir isso. Por gentileza, como é que você vai e volta do escritório hoje? de ônibus. Está gravado. Muito obrigado. Era só para ter certeza. Era só para checar. Pois Perfeito. é. Exato. É lotado, tá? Não, mas você administra os horários, né? A gente na nossa fase de carreira, você consegue administrar os horários, então não é, dá para administrar, né? E eu também não moro na periferia, né? É. Então o trajeto não é tão longo. E eu fiz isso de propósito, porque eu hoje tenho um carro só em casa, né? Não tenho dois, porque eu precisava de dois, né? Para Uhum. fazer o. Claro, E isso significou uma economia palpável, sem né, no dúvida, meu, sem dúvida. né, e é algo que poderia, né, me fazer me sentir inferior. De Uhum, alguma uhum. maneira, você imagina, Claro, claro, um o carro é um executivo dos do signos, mercado né? financeiro, O carro é um dos o signos do carro, tal sucesso, né? Exatamente. exato, É isso. exato. É. E esse mindset japonês me fala, pô, o presidente da empresa vende metrô para o escritório, né? Será que eles são tão diferentes? Eles são diferentes com certeza, mas será que o status é tão e quando eu planejei minha viagem para o Japão, essa é outra história, né? Nós viajamos de férias, né? Daí Uhum, faz uns uhum, 3 anos. E aí eu estava planejando, né? O roteiro tal, e tinha um restaurante super chique que eu nem podia passar pela porta. Você olha o menu e fala assim, nossa, não dá nem para passar. No entanto, no site tá lá escrito, olha, para você chegar aqui, você pega tal metrô e desce em tal olha estação. só. Estava escrito lá. Em um Quer dizer, restaurante num top. No restaurante restaurante top, Michelin convidando a ex, chegar lá e- de metrô. Demetro, né? Tá certo. Então eu Tá certo. diria, esse é um exemplo,
né? Eu acho que concreto, dessa questão do status, né? Porque às vezes a gente fica muito apegado a determinados símbolos que, você pensando bem, não fazem muito sentido. É óbvio que quando está chovendo, quando eu saio tarde, quando eu pego um Uber, vou para casa de Uber, eu tenho orçamento para isso, né? Mas o meu dia a dia é no busão. E olha, eu vou te dizer, é muito bom, porque é um recorte sociológico da sociedade brasileira, né? Claro, A classe claro, C pulsante ali, né? E claro, você aprende muito claro. com esse tipo de convivência, digamos Não assim, tenha né? dúvida, é brilhante. Inclusive, a gente costuma dizer, a gente que é do mercado financeiro, a gente costuma dizer que não, mas agora ele foi para a economia real, né? Porque o nosso mundo profissional não se Exato. considera a economia real, né? Agora, você ao usar transporte público, ao usar a coisa pública de maneira geral, você podia falar de praças públicas, você podia falar de espaços públicos, que infelizmente, no nosso caso, não são dos mais convidativos, mas você tem o mundo real, a vida real. Você sai da bolha. E aqui eu Uhum. quero emendar rápido, não era nem essa a minha sequência, mas você me deu esse gancho. Quando a gente fala em bolha, eu não posso deixar de fazer o ponto sobre o mundo digital, né? E aqui eu quero falar de educação. Quando você fala de coisa pública versus status, fundamentalmente você está trazendo um conceito que é de educação social, né? E que não é o arquétipo da nossa sociedade ocidental, assim como eventualmente você viu no Japão, é diferente. Excesso de informação desinformante, desorganizada, descontrolada, quando não mentirosa, tudo ao mesmo tempo chegando na tela do seu celular. E aí você não tem educação financeira nenhuma. Nesse cenário das bolhas em que você fica vendo, na melhor das hipóteses, inutilidades o tempo todo, e na pior das hipóteses, coisas nocivas, como é que você vai se educar? E aí eu ia te perguntar, você vai no ônibus, a primeira coisa que me passou pela cabeça, cara, no ônibus é legal que você pode ficar lendo livro, você pode ler, Exato, né? exato, é o que eu faço. Não é, eu apostaria que sim, mas me fala um pouco sobre isso, né? Quer dizer, como é que você sai da bolha digital, assim como você saiu da bolha, enfim, é, Do do carro. status social do carro, né? E como é que é isso na sua trajetória e dentro desse teu conceito de consciência social? Você sabe que é uma luta, né? Não é fácil você se desvencilhar desse aparelhinho aqui, né? Uhum. É uma briga diária. Você tem que afastar de vez em quando, porque o tempo inteiro são grupos e mais grupos. O Zap, então, é um negócio, né? Claro, Você tem claro. grupo o tempo inteiro te chamando ali para uns debates que são absolutamente infrutíferos, né? Porque a maioria das Claro. pessoas tem as suas posições cristalizadas e não é Uhum, que uhum, estão ali para formar uma opinião, estão não, ali para impor a sua própria opinião, né? Então, uhum. Ou para é algo. repercutir, né? É a câmara de eco. Isso, Eu só ouço o que eu isso, quero e eu isso, assumo que as pessoas exatamente. que estão falando comigo acham a mesma coisa que eu acho, então eu posso achar o que eu É, quiser. Estou protegido isso. por essa câmara de eco, né? Isso também é Isso, parte da bolha, né? e um viés de confirmação, né? Você tem Sem dúvida, ali sem dúvida. É isso aí. a busca pela confirmação das suas É isso. próprias coisas. É. Enfim, é uma luta. Eu não vou dizer que sempre venço, né? Porque a luta normalmente existem vitórias e derrotas, mas eu diria assim, nós, na nossa idade, eu acho que estamos um pouco menos. Se bem que eu ia falar isso, mas eu acabo. Porque eu conheço muita gente da nossa idade que não tá, que, que tá Inclusive, eu aposto escravo que do no negócio. ônibus, 90% das pessoas que estão no ônibus com você não estão lendo livro, estão vendo o celular, né? Estão vendo o celular, É estão isso. jogando joguinho. Veja, eu não condeno ninguém.
Uhum, Não condeno uhum, ninguém. Eu acho que cada um ocupa o seu tempo da maneira como acha que deve ocupar. Ah, eu passei um dia de cão, eu quero jogar um joguinho aqui. Beleza. Só acho uhum, que eu tenho pena porque, de fato, é um tempo que a pessoa poderia estar usando para construir, enfim. Agora, sem dúvida nenhuma, quando se eu estou trabalhando, eu procuro deixar o celular na mesa, uhum, porque se você se fica no bolso, ele começa a buzinar, né? uhum. Na É, mesa com tela para baixo. E é difícil, né? Porque de vez em quando você tem uhum. vontade, né? De Claro, se sem dúvida. Sem de dúvida. pegar alguma coisa, enfim. Uhum, uhum. E às vezes pode ter alguma mensagem importante da tua Claro. família, enfim. Sim, sim, Esse é sim, sim. é sempre um problema. Para os jovens, né? Eu acho que é pior, porque você tem nós aqui na nossa idade, eu acho que aí, ok, né? Dá para falar isso. Dependemos menos vamos dizer assim, do construto social, né? Daquilo que Uhum, do reinforcement que amigos, que ambiente te dá via o celular, via redes sociais. Para os jovens é mais complexo, porque se você não estiver lá, você não existe. Então, sem dúvida nenhuma, é um problema. Agora, por outro lado, é assim, o mundo não anda para trás, o mundo anda para frente. Então, uhum, uhum. eu acho que uma nostalgia meio inútil ficar pensando num mundo sem isso. Claro, A claro, gente tem que tentar tirar o melhor proveito possível sem dúvida. sem, sem ficar escravo do Exato, negócio. exato. Mais fácil falar do que fazer, Como né? tudo, como tudo. É, É, mas é isso, né? é. Cada um vai ter os seus truques. Ah, tá perfeito. Eu acho também assim, né? Quer dizer, ninguém aqui está condenando o digital nem o celular, nem muito menos. Acontece que a diferença do remédio para o veneno está É, exatamente na dose. E o meu ponto aqui com você nessa conversa é onde é que entra a educação, onde é que entra o conhecimento e a sabedoria no meio de um monte de bobagens, inutilidades e ou mentiras que você fica recebendo inadvertidamente. Esse é o ponto, é o mau uso. Enfim, mas eu acho que é um ponto, você tem toda a razão. Não só é irreversível, como a gente tem que saber usar melhor, né? é. Eu acho que, só para complementar, eu acho que nessa linha que você está falando, os Bom, eu detesto generalizações. Enfim, as Sim, pessoas, de maneira geral, leem pouco. sim, E a leitura de sim, coisas estruturadas, né, de obras que foram feitas de maneira estruturada, porque a rede social é não estruturada, né? sim, Você tem por definição, recortes da claro. É, realidade sim, e isso não constrói conhecimento, apesar das pessoas acharem que conhecem a realidade só de recortes. Precisa ler, e ler dói, né? Então, é, não tem conhecimento, não tem construção de conhecimento sem dor, né? Então uhum, precisa ter essa consciência, eu acho. perfeito, perfeito. Maravilha. Não, você está falando de sacrifício, de esforço, não é sacrifício, é esforço. A gente precisa colocar algum esforço para construir alguma coisa de valor. Olha, para qualquer construção de valor, você tem que ter esforço. As coisas não são fáceis, né? E criação de hábito, Criação de hábito. criação de hábito, porque Uhum, o hábito faz um monge. Então perfeito. você tem que construir. Ler dói no começo, depois é prazeroso quando você Pronto, construiu exato, o hábito, exato, exato. né? Não, sem dúvida, é isso mesmo. E você vai tendo descobertas, assim, né? Não tem quase nada a ver com o que a gente está falando, mas eu me lembro de ter ficado apaixonadíssimo por literatura de criança quando eu comecei a ler Machado de Assis, por exemplo. Quer dizer, você fala hoje de Machado de Assis, é um negócio meio extraterrestre, né? Um negócio Uhum. meio, né? Da, 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 da- do, do neolítico, né? Não sei, de outras eras.
Mas, cara, é apaixonante, acaba sendo apaixonante. Estamos falando de conhecimento, estamos falando de sabedoria. E você tem conhecimento no mercado financeiro, você tem conhecimento em investimentos, você sabe como ninguém alocar recursos e investimentos. Eu me lembro que uma vez eu te fiz uma pergunta qualquer sobre alocação financeira e você falou, ah, mas eu não tenho bola de cristal. Se alguém te disser uma coisa ou outra, duvide, porque ninguém tem bola de cristal. Muito bem. Partindo dessa premissa de que ninguém tem bola de cristal e de que a gente confia no seu taco, não na sua bola de cristal, aí eu queria perguntar, desta sua sabedoria financeira, tem essa coisa, esse conceito do Warren Buffett, que diz muito que é a magia dos juros compostos. Cara, só vai guardando e vai deixando. Vai guardando e vai deixando. Não tem que tentar ficar especulando, tentar fazer mágicas, né? Deixa a magia dos juros compostos trabalhar para você. Você concorda com isso? Ou você hoje no contexto de infinitas possibilidades de investimentos, pensando em retorno, pensando em objetivos de vida e tal, de curto, médio e longo prazo. Você tem alguma recomendação, alguma orientação de ordem genérica, pelo menos, de Uhum. como orientar-se nos seus investimentos? Olha só, esse do Warren Buffett é ótimo, porque numa das cartas que ele escreve lá para os acionistas da Berkshire, acho que foi de 22, 23, alguma coisa assim. Eu tenho, de fato, temos tido muito sucesso ao longo dessas décadas, tal, mas eu tenho que agradecer a duas coisas. Primeiro, o mercado de ações americano, que foi muito bem, né, exuberantemente bem nesse período. E o fato de eu ter 94 anos de idade, porque o tempo faz o seu trabalho, né? Os juros Pois é. compostos, quando Aí você coloca, tá. o cara começa com 40, com 30 e até os 94, putz, até, cadeira de poupança te faz milionário, né? Porque os juros compostos vão trabalhando ao longo do tempo. E eu falo isso no livro, né? Tem lá alguns exemplos a respeito disso. É, e, e eu acho que o ponto fundamental aqui, sempre que alguém me pergunta sobre dicas, né? O que que Bitcoin, né? Agora está muito na moda, Uhum, tal. uhum, Será que eu deveria aplicar? Olha, é o seguinte, você deveria se deixar, não se preocupar com o tipo de investimento que você deve investir, mas o tipo de investidor que você é, né? Aquilo uhum, que você uhum. quer do seu investimento. Porque as pessoas elas pensam no investimento, eu quero ganhar o máximo possível. Tá. O máximo possível. Uhum, E, na verdade, se você se orienta por esse tipo de objetivo, a chance de você acabar mal é muito grande, porque o máximo possível, certamente, é o máximo risco possível também. Então, uhum, a uhum, pessoa, não, eu não estou satisfeito com esse rendimento aqui, eu vou tomar mais risco porque eu quero o máximo possível. E é questão de tempo para se dar mal, porque tem risco. Quando, na verdade, as pessoas deveriam pensar no seu objetivo. O meu objetivo é me aposentar com 60 anos de idade e eu preciso de tanto. Com isso aqui, eu estou satisfeito. Ah, muito bem, para chegar aqui e você para chegar nesse ponto B, você começando aqui nesse ponto A, quanto você precisa de rendimento? Às vezes não é uhum, muito, dependendo se uhum, você começar cedo. uhum, Não é algo que você precise se aventurar muito, né? Só que as pessoas não fazem esse tipo de questionamento a si mesmo, né? Vou dar um exemplo, esse é um exemplo muito amplo, né? Porque a aposentadoria normalmente está longe, aliás, eu estou acabando de escrever um livro sobre aposentadoria, Opa, sobre opa, investimentos para a aposentadoria. ó, Então, que maravilha, é, que maravilha. eu Parabéns. na verdade, eu estou parindo o livro, é um parto a forceps. Então, está demorando um pouco, mas vai sair. Tem um exemplo mais concreto, né? Para não ficar tão etéreo. É, em determinado momento no início da década passada, né, ali pelos anos, acho que foi 2011, uma pessoa me procurou perguntando sobre Petrobras. Petrobras havia feito a capitalização no ano anterior, né, e as pessoas podiam ter usado o FGTS, né, para comprar
ações da Petrobras. E essa pessoa tinha feito esse investimento e estava perguntando, bom, e as ações da Petro só vinham caindo. E aí, saco, não saco, né? Você podia tirar, voltar para o dinheiro no FGTS. E aí eu perguntei, bom, mas para que é esse dinheiro, né? Você vai usar, você vai sacar só lá na aposentadoria? O que você pretende fazer com esse dinheiro? Não, pretendo usar como entrada num apartamento no final do ano. Falei, bom, então tira ontem, né? Porque se você vai precisar do dinheiro, não faz sentido você ficar arriscando, devia nem ter entrado, né? Porque nós Hum, estamos falando de 2010, você pretende em 2 anos, sabe-se lá o que vai acontecer no mercado financeiro hum, em 2 anos. Então, é muito, é mais fácil prever 30 anos do que 2 anos no mercado financeiro, né? Então, você tem um objetivo muito de curto prazo, não é para estar na bolsa. E, de fato, ele sacou. E tem um busto meu na sala dele, porque afinal Petrobras despencou depois que ele resgatou, não né? ia virar apartamento nunca, né? Nunca, ia virar uma kitnet no máximo. Mas o fato é que eu não fiz um exercício de adivinhação do preço da Petrobras até o final do ano. Não, deixa aí, porque eu acho que vai se recuperar. Não, não se trata disso, se trata de qual é o seu objetivo? Se o objetivo é liquidez, não dá para ficar na bolsa. Ah, não, mas é que pode ser. Bom, joga na Mega Sena então, sai mais barato, né? Porque pode ser que você ganhe. Então, esse é o ponto. Quer dizer, as pessoas encaram investimentos como se estivessem num cassino. Não, eu vou dar uma arriscadinha aqui, porque pode ser que dê alguma coisa, tal, e eu quero maximizar os meus ganhos, quando na verdade deveriam estar olhando as suas necessidades, os seus objetivos para aquele dinheiro, né? O dinheiro, esse também é uma coisa importante ter em mente. O dinheiro em si, ele não significa nada. Ele só significa aquilo que você pode comprar com dinheiro. Então você precisa saber aquilo que você quer comprar com aquele dinheiro. O velho ditado diz, né? Caixão não tem gaveta. Você não vai levar esse dinheiro. Então você precisa gastar. E você vai gastar onde? Né? Qual é o seu objetivo? Ah, não, eu quero deixar. Não tem gaveta, então vai ficar para os meus descendentes. Beleza, é um É um objetivo. Então é um objetivo, objetivo claro. de longuíssimo prazo. Você Uhum. pode arriscar mais, mas todo dinheiro tem que ter um objetivo, né? E eu acho que isso é um giro copernicano, né, na forma como as pessoas encaram seus investimentos. É isso. Então, no fundo, eu acho que o conselho que você está dando é preocupe-se menos com o papel e mais com as suas necessidades e objetivos. E um bom consultor financeiro, eventualmente, tem que ser alguém capaz de fazer esse giro, ter esse olhar. É mais ou menos por aí, né? É isso, com certeza. Esse o bom consultor financeiro é o cara que olha para a pessoa, não para o mercado, Uhum, perfeito. né? E você, como bom consultor financeiro, e eu comecei essa nossa conversa falando sobre esse cara aqui, eu, eu quero explorar um pouco agora aquilo que eu chamei de personificação da governança financeira sustentável. Queria que você contasse um pouco a história desse livro. Eu já li, reli, vi o seminário também, aliás, brilhante o seu seminário, a sua palestra, né, de finanças do lar. Uma das coisas que chama muito a atenção é que é muito prático, é muito concreto, né, muito palatável. E aí eu queria, porque eu sei que isso é quase, em certa medida, autobiográfico, né? E eu me lembro de ter lido em um dos seus prefaciadores aqui, dizer, bom, se esse autor de classe média, bem-sucedido, com a família do tamanho que ele tem, depois você vai dizer, se ele conseguiu economizar e poupar para a posteridade, para ter liberdade financeira, como tem, se ele conseguiu, qualquer um consegue. Mas só que quase ninguém consegue, né? Então, é sobre isso que eu queria que você falasse um pouco. Daí você tem uma passagem no livro que fala, não, eu comprava uma garrafa de Guaraná de 2 litros e acabava, se acabasse, acabou, gente. Ô, molecada,
é isso que a gente tem, vocês vão ter que compartilhar, né? É, é bom, esse é um dos pequenos segredos que você conta no livro, né? E aí você disse também que você primeiro guarda para a previdência, para a poupança, e aí você retira um outro pedaço para doações, para a caridade, e aí você vive com o que resta dessas duas ressalvas prévias, né? Não existe fórmula mágica e assim também ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu perfil. Respeitar os perfis, respeitar as diferenças. A gente já falou de consumo sustentável, consumo excessivo, a roda do consumo, fogueira das vaidades dos egos, enfim, né? Eu queria te dar espaço para contar um pouco dessa história do livro, sobre o livro, claro, mas sobre a sua história dentro do livro, sua família e qual que é a tua recomendação? Quais que são os pequenos insights que podem ajudar, enfim, quem está nos vendo, quem está nos assistindo, não só a investir melhor, porque não é esse o ponto, mas a viver melhor, a partir de um bom planejamento financeiro e de um regramento de consumo sustentável. Eu tava falando da palestra que eu assisti ontem, né? E é bem Uhum, interessante porque tem muitas coisas mais importantes do que dinheiro. Mas dinheiro é meio que o pilar, assim, né? Sem o dinheiro. O dinheiro não é o mais importante, mas sem o dinheiro você não consegue viver, né? Então, uma boa administração financeira é condição necessária, obviamente não suficiente, mas necessária para ter uma perfeito. vida feliz, né? E a questão não é o montante, né? Eu acho que isso que é importante, porque as pessoas podem pensar, bom, você é um executivo do mercado financeiro, é fácil falar, né? Bom, eu escrevi esse livro porque eu tenho 7 filhos, né? E mesmo sendo um executivo do mercado financeiro, me parece que não é tarefa assim tão fácil manter uma família com 7 filhos, todos do mesmo casamento, graças a Deus. Espetacular. É, Espetacular. Parabéns pela e, família, aliás. e esse livro ele nasceu porque a minha esposa insistiu, "Bom, você tem que colocar no livro a, o teu conhecimento financeiro, né? Porque isso vai ajudar outras famílias, né? Que eventualmente possam ter a mesma aspiração, e tal. E foi daí que nasceu o livro. E é um pouco isso que você falou, é um pouco autobiográfico no sentido, ele junta um pouco dos meus conhecimentos de investimentos, mas é a parte menos importante, né, porque tem um monte de livro de investimento na verdade, para ser bem sincero, se as pessoas soubessem onde eu invisto, eu teria até vergonha, porque a coisa só não é cadeira de poupança, mas é uma coisa tão careta, né? Assim, não é, nossa, a carteira dele deve ser um negócio. Não, 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 não. Coisa absolutamente simples, simplória até, né? E não é isso, porque na verdade o que importa é como você vive, não é onde você investe. Isso, quando você falou, né, das redes sociais e todo esse glamour, né, e isso no mercado financeiro, né, os finfluencers, né, Uhum, esses uhum, influencers que vêm, falam, não, liberdade financeira, você agora investe assim, investe assado, uhum, faz isso, faz aquilo, e, na verdade, o que importa não é como você investe, mas como você vive. E isso, quando você fala, passa aquela sensação, e esses influencers são muito vocais, né, quando falam sobre isso, uhum, de fracasso, né? Porque uhum, afinal uhum, você não está, falta ambição, né? Você não, você tem que apontar em ganhar mais, não em gastar menos, né? Esse é o mindset. E as pessoas, é claro que algumas pessoas vão conseguir ganhar mais, algumas pessoas vão conseguir investir bem, mas são poucas. Eu costumo fazer isso até está no livro, um paralelo, né, com futebol. Você olha, a molecada olha, sei lá, o Messi, o Neymar, e fala assim: nossa, eu quero ser o Messi, eu quero ser o Neymar. Mas não é qualquer um que pode ser Messi e Neymar. uhum, São uhum. poucos.
né? E essa pessoa que gastou o seu tempo tentando uma vaga num clube de futebol, deixou os estudos de lado, que a grande maioria, o que que vai fazer? Né? Então, você pode até ser um craque dos investimentos, só que a maior parte não é, não funciona. A parte que você controla são as suas despesas. As suas receitas você não controla, né? Você está empregado hoje, amanhã você está desempregado. É, se você é empresário, acho que você sabe, né? Se você é profissional liberal, você sabe, tem altos e baixos. A receita você não controla. A única coisa que você controla são as suas despesas. Então, o foco, o relevante é o controle das suas despesas. É o quanto E a você educação. gasta, e não o quanto você ganha, né? Exato, exatamente. Sem prejuízo, eu sempre fiz bico na vida, né? Dei aula, fiz consultoria, tudo, né, além do meu salário, porque afinal, com uma família de sete, você tem que se virar na vida, tentar, né, esticar o orçamento, faz parte. Só que nada disso teria funcionado se eu não tivesse também um rígido controle de despesas. E não é só eu, é a família. E é por Exato. isso eu acho que É. o fundamental é a educação na, eh, na falta, né? Naquilo, me foge a palavra agora, na Não é escassez. escassez. Perfeito. Perfeito. Educação na escassez. É fundamental. As crianças elas precisam crescer num ambiente de escassez. Claro que nós, classe média, a fabricação da escassez ela é por vezes pode ser até artificial, né? Soar artificial, porque afinal você tem dinheiro, você poderia gastar e você o exemplo que eu dou, né? A Coca-Cola, do refrigerante. A gente tomava, as crianças eram pequenas, né? Hoje já estão todos crescidos, mas o- a refeição que todo mundo estava juntando no fim de semana era quando a gente tomava refrigerante. Não tinha refrigerante durante a semana. Muito bem. E tinha uma garrafa de 2 litros para todo mundo. Imagine, sete crianças, dois adultos. Minha esposa não tomava, né, para deixar um pouco mais para as crianças. A mulher sempre, né, tem um coração mole. Não que adiantasse muito. E eu pegava a minha parte. É, e assim, 200, vamos lá, 2.000 ml, né, dividido por 8, você tem mais 200 e poucos ml por pessoa. Dá tranquilo para uma refeição. E se alguém tem um pouco mais de sede, a água também mata a sede. Eu não sei se, né, isso às vezes as pessoas Às vezes isso esquecem, não né, que fica muito claro, né? O isso, papel mas a água também social da mata a água. sede. Mas o interessante é que sempre sobrava refrigerante no final. Olha só. Porque as pessoas, o pessoal pega mais um pouquinho, mas sabe que o outro também pode querer e tal. E sobrava, sobrava. Aí foi interessante porque, claro, a família, os filhos vão crescendo, alguns vão saindo de casa, tal, vai ficando menos gente, vai sobrando mais, né? Aí eu passei a trazer refrigerante de 1,5 litro. Eu pensei Obviamente, que você ia dizer, não, daí eu passei a tomar um pouquinho mais. Não, diminuiu a garrafa. não, diminuir a garrafa. O pessoal ficou pé da vida, falou assim, pô pai, caramba, agora que a gente tá aqui, Agora que ia dar uma nada disso. aliviada, pô. Podia dar uma aliviada, né? Mas o ponto é esse, eu acho que a educação na escassez, né? Então, isso que você comentou, né, do consumismo, ele vem muito de casa. Os pais, principalmente pais de classe média, né, que vão tendo um crescimento de carreira e vão ganhando mais dinheiro, e normalmente os dois trabalham, então você tem dois salários que se complementam, sobra dinheiro, mas sobra muito dinheiro. É assim, é absurdo. E isso não significa que as pessoas não reclamem de falta de dinheiro. O que Pois acontece é, é a teoria do pois é. gás. Você tem necessidades que vão se amontoando e aquilo começa a fazer parte da própria vida, né? Você vai Você não criando consegue necessidades, né? Você cria, pensar né? em viver sem aquilo, Sem aqui, exato. né? É, então é isso. Não tem muito segredo, né? É tudo uma questão realmente de
viver de acordo com as possibilidades. A escola custa caro, sim, verdade. Talvez você tenha que colocar numa escola que custe mais barato, ou batalhar, como já aconteceu, né, por bolsa de estudos, Uhum, né? uhum. Já não tem uma regra única, né? Mas o fato é que hoje estão todos aí na vida, bem formados e trabalhando e são meu orgulho, né? Maravilhoso. Graças a esse exemplo e a educação que vocês pais deram a eles. Parabéns. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo papo, pelos conselhos, pela orientação, pelas dicas. Eu vou mais uma vez convidar os nossos amigos, leiam o livro e acompanhem o Marcelo Guterman também nos seus ensaios, nos seus artigos. Papo de Boteco, o nosso amigo Vitor Loyola está sempre por lá. Onde mais você está postando, Guterman? Eu tenho meu Substack, né? Na Substack também você está postando. Sempre coisas muito bem articuladas, muito bem escritas. Um caso raro, aliás, de um profissional genial de finanças que também é um escritor genial. É um caso raro. É, e então, Eu muito. vou ficar até vermelho aqui, pelo amor de Deus. Não tem problema, depois a gente na edição a gente encobre, a gente muda a cor. Mas é de fato um privilégio a gente poder contar com você, com seus conselhos e com o seu exemplo, né? Principalmente com o seu exemplo. Muito obrigado, Marcelo Guterman, economista, financista, ensaísta, escritor, tudo isso saindo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como engenheiro que, para a sorte de todos nós, não virou suco e virou esse profissional de finanças referencial para todos nós. Muito obrigado, parabéns, muito sucesso para você, Luiz. Eu que agradeço, conto sempre comigo aí para o que der e vier. Forte abraço, valeu! Um abraço, tchau, tchau.